Fala aí, galera. O pessoal tá me perguntando aí o que eu acho do marxismo/socialismo/comunismo. Então, vou tentar dar a minha resposta aqui o mais objetiva, o mais neutra possível, o mais informativa. Mas, claro, não sou um estudioso, não sou acadêmico da área. Então, o ideal para quem quiser se aprofundar é procurar as pessoas que realmente entendem, que estudaram a obra de Marx, por exemplo, a fundo, de outros autores socialistas. Vou dar uma pincelada como leigo e depois você busque outras fontes e não vá somente na minha opinião, tá? Basicamente, marxismo, como o nome diz, claro, são o conjunto de ideias de Karl Marx, um filósofo economista do século XIX, e que escreveu uma série de livros, inclusive o Capital, escreveu com o colega dele, Friedrich Engels, o Manifesto Comunista também. E basicamente, eu entendo que Marx foi um cara que muito antenado à sua época, uma pessoa muito inteligente, que acertou em uma série de coisas, especialmente no diagnóstico, né? Quando ele olhava a situação da Europa industrial, capitalista daquele momento, ele acertou uma série de coisas, ele observou a realidade com um olhar muito interessante e depois ele fez uma série de propostas e previsões do futuro, tá? Então tem gente que diz que Marx era só um acadêmico que descrevia o que ele estava enxergando e aí depois pegaram as ideias dele, distorceram e fizeram um monte de besteira e tal. Eu não acredito nisso. Ele era um cara panfletário, um cara no sentido um ativista. Ele queria construir um mundo utópico, um mundo melhor, um mundo do comunismo, onde ele achava que ia chegar, que ia ser a evolução da sociedade, e propunha isso. Então ele acertou mais ao descrever a realidade, na minha opinião, e depois errou muito ao prescrever o que seria esse mundo ideal. E basicamente já existiam outros autores socialistas antes do Marx, mas ele iniciou o que o pessoal chama de socialismo científico. A ideia de que você não vai propor o socialismo porque ele é moralmente mais bonito, porque ele vai ser melhor para o mundo, e sim porque você vai, segundo Marx, comprovar cientificamente, historicamente, como que o mundo chegou até aqui, por que ele vai evoluir, porque o mundo vai evoluir obrigatoriamente para o socialismo e para o comunismo. Então Marx tinha como princípio uma visão histórica muito forte, de que existe uma história, existe um motivo das coisas estarem encadeadas, e existe o que eles chamavam de materialismo histórico, né? Materialismo por causa das condições materiais das pessoas. Então as sociedades elas estão onde estão, não por questões metafísicas, né, de Deus ou de coisas espirituais, e sim pelas condições materiais. Uma sociedade, por exemplo, que vive no deserto, ela vai ter um tipo de organização totalmente diferente de uma sociedade que vive num clima frio e úmido, etc. E o tipo de riqueza que tem lá, quer dizer, a parte material, a grana, o emprego, as condições de vida vão definir muito da organização. E claro, para Marx, a história humana é organizada em classes. Enquanto você tinha lá os caçadores-coletores, os seres humanos nas tribos, mais igualitário um pouco, cada um na sua era uma coisa, veio a agricultura, veio os grandes impérios, veio o feudalismo, tinha os reis, tinha o clero, tinha o povão, e depois quando vem o capitalismo industrial especificamente, os seres humanos se organizaram em classes. Então para Marx você tinha basicamente duas classes. Você tinha as classes que tinham os meios de produção, os donos das fábricas, os donos da estrada de ferro, o dono das fazendas. Meio de produção é aquilo que produz riqueza. E do outro lado você tem o que eles chamam de proletários. Então quem tem o meio de produção é o burguês, é a burguesia, e do outro lado você tem quem não tem o meio de produção, é o proletário, que ele só tem como única função vender a sua mão de obra. O burguês vai lá e aproveita essa mão de obra e o proletário vende essa mão de obra para o burguês. E claro que, segundo Marx, se você vai lá e vende a sua mão de obra, por exemplo, você vai trabalhar numa padaria, vai ficar lá no forno lá assando pão, se o padeiro te pagou 1.000, é porque obrigatoriamente você gerou mais do que 1.000 para o padeiro, senão ele não ia te contratar. Então, por exemplo, você gerou lá 2.000 para o padeiro de riqueza e ele te pagou 1.000. Então essa diferença entre o que o cara gerou de riqueza para o burguês e quanto ele pegou para si, essa diferença é a mais-valia, é o lucro. Então, segundo Marx, essa é a medida da exploração humana. Os burgueses eles existem para explorar os proletários que, sem escolha, sem meio de produção, sem conseguir se sustentar, são obrigados a vender a sua mão de obra, e assim o burguês, na visão do Marx, vai ser cada vez mais explorador, vai ficar cada vez mais rico,
cada vez mais os burgueses vão subindo, vão tendo menos burgueses, vai sumindo o número de burgueses, vai concentrando. Segundo ele, era uma coisa inevitável da história, e cada vez mais gente sem nada no proletariado, totalmente sem nenhum patrimônio, até um momento em que, claro, ia haver uma consciência de classe maior, e os proletários iam se unir, fazer uma revolução, derrubar os burgueses e aí implantar a tal da utopia socialista / comunista, inicialmente o socialismo, que é basicamente você pegar todos os meios de produção nessa revolução. Então, segundo Marx, quando os proletários forem em número suficiente, eles vão derrubar os burgueses, vão se apoderar de todos os meios de produção, ou seja, as fazendas, as siderúrgicas, as fábricas de avião, as empresas aéreas, as fábricas de carro, vão se apoderar de tudo, e tudo vai ser controlado coletivamente, né? O grupo vai controlar essas coisas e vai definir. Claro que coletivamente o que significa? Significa Estado. Então o Estado vai ser dono de tudo, essa aqui é a visão socialista, até que em algum momento você vai conseguindo abolir completamente a propriedade, ninguém tem mais propriedade nenhuma, simplesmente chega no comunismo. Claro que Marx acreditava que você podia ter sim pequenas propriedades, né? O cara, as panelas lá da casa dele não é uma coisa para se coletivizar, a roupa do corpo e tal. O que ele estava falando é das grandes meios de produção. Então a empresa de energia elétrica, essa ia ser coletivizada, mas você ia ter direito à sua cama, às suas cuecas e tal. Nesse momento, Marx previa que quando você implantasse essas ideias, você ia ter uma grande abundância, uma grande riqueza, ia ter aquela máxima tão famosa, né, escrita por ele, de cada um conforme a sua capacidade e para cada um conforme a sua necessidade, certo? Você vai trabalhar, quem é mais capaz vai trabalhar mais e vai contribuir mais para essa vaquinha gigante, esse bolo coletivo, e quem tem mais necessidade vai pegar mais dessa vaquinha, e aí nós vamos ter uma sociedade muito bonita, igualitária, sem as classes sociais, que os burgueses vão estar destruídos e ninguém vai ter propriedade privada, como ele mesmo diz no trecho do Manifesto Comunista, que na hora de resumir, o resumo do comunismo é a abolição da propriedade privada. Não tem propriedade privada, esse é o resumo das ideias do Marx, aonde deveriam chegar. Então o marxismo é, na minha interpretação, um pacote de ideias formuladas pelo Karl Marx, com a ajuda dos seus colaboradores, para fazer a sociedade evoluir, na cabeça dele, evoluir do capitalismo para um outro estágio mais avançado, seria o socialismo, depois o comunismo, que seria o estado de utopia, seria o mundo perfeito final. Como eu disse no começo do vídeo, eu acho que o Marx ele é mais valioso para compreender alguns recortes corretos da sua época. Ele era um produto da sua época, a Inglaterra vitoriana, aquelas fábricas começando, muitas condições de trabalho subhumanas, muita exploração sim, trabalho infantil, galera trabalhando aí de segunda a sábado, 12 horas por dia. Então denunciar tudo isso ele foi correto. Agora, na hora de construir uma alternativa melhor, eu entendo que ele foi extremamente infeliz, e não é uma questão de distorção. Distorceram Marx, não entenderam o que ele falou. Não, eles pegaram muitos dos princípios do Marx para implantar as diversas revoluções comunistas. Revolução na União Soviética, a revolução na China, depois no Camboja, no Vietnã, Cuba, por exemplo, aonde foi implantado, acabou seguindo essa cartilha e levou para um caminho muito específico. Por quê? O comunismo, no fundo, ele está antagônico, ele está contra diversos aspectos da natureza humana. A natureza humana é de evoluir, de melhorar a vida material de si, da sua família. Você quer construir uma segurança, você quer construir um patrimônio, você quer cuidar dos seus. E ao contrário do que Marx previu, nos países centrais, onde o capitalismo de livre mercado foi implantado, aconteceu o oposto dos países socialistas. Mais e mais pessoas melhorando o nível de vida, a renda por pessoa começou a disparar, como começou a ter uma redução na natalidade, menos gente nascendo, o país começando a estabilizar a população, a economia muito aquecida, crescendo, liberdade econômica, a galera gerando sim os lucros das empresas, reinvestindo, criando novas tecnologias, melhorando os produtos e serviços. Você vê, por exemplo, a implantação da geladeira nos Estados Unidos, disseminação. Agora você pode ir no mercado, você pode comprar comidas e frutas frescas e deixar conservado na sua casa, geladeiras cada vez melhores, mais eficientes, mais baratas. Hoje em dia, por exemplo, você tem o Netflix, você tem o Uber, você tem entregas, você tem uma série de coisas que foi se desenvolvendo, fazendo com que a massa das pessoas fosse vivendo cada vez melhor. Hoje, um cidadão de classe média baixa,
Uma pessoa que não é o bilionário lá da Suécia, da Noruega, o cara da Nova Zelândia, o cara de Hong Kong, a classe média baixa, ela vive hoje efetivamente, materialmente, melhor do que o rei da Inglaterra vivia há 500 anos atrás. Então essa libertação de riqueza fez com que a riqueza aumentasse para todos. Claro que tem gente que ficou muito rica, bilionários, multibilionários, mas esses caras eles ficaram muito ricos construindo grandes empresas, reinvestindo, gerando um monte de emprego e fazendo a renda média dos países subir. Tanto é que hoje, por incrível que pareça, curiosamente, se você pegar a visão original do Marx, do que é socialismo? Socialismo é quando o povo detém os meios de produção, quando o povo é dono das empresas, dono das indústrias. Se você pegar os lugares mais avançados do capitalismo, curiosamente, ironicamente, é lá que chegou mais perto desse ideal. Porque só nos Estados Unidos, por exemplo, existem mais de 30 milhões de pessoas, 30 milhões de adultos que têm ações das empresas. Então, as empresas lá, a Apple, o Google, a GM, essas empresas elas estão na mão de centenas de milhares de americanos, cada um lá, o americano de classe média baixa, classe média com pequenos pedaços de ações, são donos das empresas lá. Acredito que Karl Marx, se congelasse ele na época, ele acordasse hoje, ele ia ficar de cabelo em pé de ver que, puxa, mas na minha época eu achava que o burguês era um malvadão de cartola, que explora a criancinha e tal, e hoje o povo dos países ricos são detentores das ações. E os empregos gerados nessas empresas são empregos de alta qualificação, com ótimos salários, com ótimos benefícios, com excelente nível de vida. Então aconteceu exatamente o oposto do que ele imaginava. E nos países que implantaram o comunismo, claro que não dá para botar tudo no colo dele, porque quando ocorreu a Revolução Russa, né, a primeira grande revolução comunista, ele já estava morto. Então não dá para dizer se Marx estivesse lá comandando essas revoluções, se ele iria tocar exatamente do mesmo jeito. Mas as raízes daquilo que foi feito já estavam nos ensinamentos dele, tanto é que coletivizaram a produção, acabaram com o incentivo para você trabalhar, porque se você seguir a máxima do Marx, de cada um conforme a sua produtividade, de cada um conforme a sua capacidade, quer dizer, puxa, se quanto mais eu ralar, mais eu trabalhar, mais eu produzir, mais vão me sugar, mais vão me extrair, é melhor eu ficar quietinho aqui, não fazer nada, fingir que eu sou um medíocre aqui, porque senão só vão me tomar mais. E a cada um conforme a sua necessidade, ou seja, quem grita mais, quem fica mais necessitado, quem pedir mais, vai tirar lá do pote comum. As empresas todas estatizadas, a economia sem conseguir crescer, sem conseguir fazer inovação, supermercados vazios, pouca variedade, gente fugindo dos países comunistas em massa para países de livre mercado capitalista. Você vê aí, por exemplo, o pessoal da Coreia do Norte tendo que botar uma barreira com fuzil lá para matar os norte-coreanos coitados que querem fugir para a Coreia do Sul. Você via a Alemanha Oriental, milhões de pessoas fugindo da Alemanha Oriental comunista para a Alemanha Ocidental e os comunistas tendo que fazer um muro com arame farpado, com cachorro lá, com metralhadora para impedir os seus cidadãos de fugirem do seu país. Você vê Cuba, por exemplo, uma ilha comunista com mais de 100 mil pessoas que já morreram afogadas, tentando fugir de Cuba para ir para os Estados Unidos, né, tentando fugir desses paraísos socialistas e paraísos comunistas. Então, não funciona. E, por fim, todos eles virando ditaduras sanguinárias, porque faz parte da ideologia comunista, do jeito que eles pensam, que voltando ao pensamento original do Karl Marx, é um pensamento binário, dizendo assim, só existe dois grupos, ou você é do povo, que é o proletário, ou você é do mal, que você é burguês. Então, se você está com o povo, você está com a gente, você está com os comunistas, você pensa o que a gente pensa e você apoia a gente em tudo. E se você pensar diferente, se você quiser uma coisa diferente da nossa, se você tiver uma outra ideia, então você é do burguês, você é o inimigo e você merece ser destruído. E é por isso que, para onde o comunismo foi, pipocaram os campos de concentração, os tais dos gulags, na União Soviética chamavam de gulag, o campo de concentração, onde eles mandavam prisioneiros, indesejáveis, jornalistas incômodos, todo mundo que levantar a mão para dizer: olha, esse paraíso aqui não tá tão paraíso assim, tá mais com cara de inferno. Essa é a galera que é pro paredão e pros trabalhos forçados. O comunismo gerou tirania, assassinatos em massa, mortes em massa de fome, povo escravizado e aprisionado no próprio país. O que muita gente pensa que é um grande paraíso acabou virando sempre um inferno na prática, porque ele vai contra a natureza humana, vai contra o espírito de liberdade do ser humano e o espírito de produzir, de ir para frente. É uma pena que ainda tenha tanta gente, especialmente jovens, seduzidos
pelas mentiras do comunismo. Ah, eu sou de centro-direita, eu quero ver o Estado com menos imposto e mais liberdade para as pessoas. Legal, essa é uma posição política super bacana. Ah, eu sou de centro-esquerda, eu gosto mais da esquerda, eu quero ver um Estado que cobra mais imposto, mas dá muito programa social para as pessoas. Legal, isso é uma posição política super legítima. Agora, embarcar em posições radicais, já comprovadamente fracassadas, como socialismo, como comunismo, é um caminho só para o abismo.